Olá, meninos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade a mais uma aula, tá? Agora sobre ciclo celular e mitose, ok? Vamos aqui para o nosso material, certo? Bom, quando a gente fala de ciclo celular, tá? O ciclo celular, ele é justamente um mecanismo que envolve o processo de divisão celular. Esse processo, ele inclui, né, as células que se preparam para dividir e as células que estão se dividindo, ok? Então, esse tipo de situação, ele é dividido sempre em duas partes. A parte que a célula está se preparando para dividir, chama-se intéfase, e a parte em que a célula está se dividindo, que nós chamamos de divisão celular. Algumas células não entram em divisão celular, como, por exemplo, os neurônios. Então, elas são células quiescentes, aquelas células que não se dividem, tá certo? Então, como eu disse para vocês, o ciclo celular ele é dividido no momento onde a célula se prepara para se dividir, e é o que nós chamamos de intéfase, e no momento em que a célula se divide, que é o que nós chamamos ou de mitose ou de meiose, também podendo ser chamado de fase M. Então, vamos falar do momento que antecede a divisão celular. Antes da célula se dividir, ela tem que se preparar. E o período de preparação para a divisão celular chama-se intéfase. A intéfase ela é dividida em três subfases: período G1, período S e período G2. No período G1, acontece uma intensa produção de proteínas, certo? Ocorre uma grande produção proteica porque a célula aumenta o seu volume. Tá? Nas células que não se dividem, não existe o período G1. Elas ficam sempre em G0. Ou seja, uma célula que está funcionando, mas ela não tem como entrar em divisão, que é o caso dos neurônios, quando eu falei para vocês. Então, no período G1 é um período onde acontece uma intensa produção de proteínas. No período S, que é o principal período da intéfase, a produção de proteínas para e acontece o principal evento da intéfase, que é a duplicação do DNA. Então, o período S, ele não é um período que a célula está em repouso, certo? A duplicação do DNA, ela depende de fatores de associação de proteicas, né, como, por exemplo, as histonas, mas a célula não está produzindo novas proteínas. Então, o período S é um período onde não ocorre a produção de substâncias, mas ocorre a duplicação do DNA. Portanto, ele não é um período em repouso. Depois que o período S foi realizado, nós entramos no período G2. Tá? É um período onde volta-se a observar a produção de substância, né, e ocorre alguns fenômenos preparando a célula para a divisão celular, como, por exemplo, a duplicação dos centríolos e o início da condensação dos cromossomos. Tá bom? Então, a intéfase é dividido nessas três subfases aí. Certo. Depois que a célula se preparou, ela vai entrar em divisão. Então, a primeira divisão que nós vamos estudar é a mitose. O que é importante saber da mitose nesse momento? Primeiro, o conceito. O que é a mitose? Mitose é a divisão celular onde uma célula mãe dá origem a duas células filhas geneticamente iguais. Ou seja, a mitose ela é uma divisão celular que produz clones. Tá? Então, por exemplo, uma célula diploide vai dar origem a duas diploides. Uma célula haploide vai dar origem a uma haploide. Então, o conceito de mitose ele é bem simples. É a divisão celular onde uma célula mãe dá origem a duas células filhas geneticamente iguais, com a mesma quantidade de material genético. Tudo bem? O segundo ponto é a gente saber onde que ocorre a utilização da mitose. A mitose ela é utilizada na reprodução de seres unicelulares, no crescimento de seres pluricelulares, na regeneração de órgãos e tecidos, na cicatrização, tá? Na formação de órgãos e tecidos e na formação de tumores cancerígenos. Tudo isso é a área de atuação da mitose, ok? Então, meninos, a mitose ela se divide em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá bom? Então, eu vou falar um pouco resumidamente
essas 4 fases, tá? O que que acontece? Tá bom? Então, na prófase, a prófase é o início da preparação para a divisão celular. Então, nós temos aí, ó, a condensação dos cromossomos, né? O DNA se condensa formando os cromossomos, o desaparecimento do nucleolo, o desaparecimento da carioteca, a formação das fibras do fuso e do haste. O que são fibras do fuso e do haste? São essas fibras aqui, ó, que partem dos centríolos e vão se ligar aos cromossomos. Então, na prófase, nós temos, né, a condensação dos cromossomos, o desaparecimento do nucleolo, o desaparecimento da carioteca, certo? E a formação das fibras do fuso. Esses são os 4 principais eventos que nós temos na prófase. Depois da prófase, nós vamos para a segunda fase, que é a metáfase. Na metáfase, desculpa, nós temos aí algumas características importantes. Primeiro, os cromossomos atingem o seu grau máximo de condensação e eles migram para o meio da célula, por isso o nome meta, meio. E eles migram para o meio da célula, certo? Para a região equatorial, para a região mediana, tá? Nesse momento, as fibras do fuso se prendem, né? Se prendem aí aos cromossomos aí, ó, tá? Na região chamada cinetócoro, ok? Então, na metáfase, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação. Tanto é que, se você for questionado qual a melhor fase da divisão para ver os cromossomos, metáfase, tá? Eles atingem o grau máximo de condensação. Os cromossomos se emparelham na região central da célula, né? Na região mediana, certo? E as fibras do fuso se unem ao centrômero, aos cromossomos, ó, tá? Através do cinetócoro. Beleza? Tranquilo? Bom, depois disso, nós temos aí a anáfase, a terceira fase. Na anáfase, o que vai acontecer? As fibras do fuso se encurtam, as cromátides irmãs se separam e acontece a migração das cromátides para os polos, tá? Então, as fibras do fuso se encurtam, as cromátides se separam e acontece aí a migração, certo? Das cromátides para os polos. Aqui, ó. Beleza? Bom, depois que se dividiu por anáfase, né, nós vamos para a telófase. A telófase é o ponto final da divisão. É justamente o contrário da prófase. Então, nesse processo, aparece a carioteca, reaparece o nucleolo, os cromossomos se descondensam, desaparecem as fibras do fuso, mas acontece principalmente, certo? O que nós chamamos a citocinese. O que é a citocinese? É a divisão do citoplasma. Imagina que você tem uma célula única, né? O material genético se dividiu e depois essa célula ela vai se dividir, que é o que nós chamamos de citocinese, ou seja, a divisão do citoplasma. Existe uma diferença entre a citocinese animal e a vegetal. Citocinese animal é centrípeta, ela ocorre de fora para dentro por um estrangulamento. A citocinese vegetal é centrífuga, acontece de fora, de dentro para fora. Cria-se uma bolsa de ar chamada de fragmioplasto, ó. Então cria-se uma bolsa de ar, depois essa bolsa de ar vai formar a lamela média, formando aí uma parede celular, tá? Então, a citocinese animal é centrípeta, de fora para dentro. A citocinese vegetal, ela é centrífuga, de dentro para fora. Ok? Então, deixa eu recapitular aqui. O que acontece na prófase? A prófase acontece desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, condensação dos cromossomos e a formação das fibras do fuso e do haste. Na metáfase, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação, eles vão para a região mediana, para a placa equatorial da célula e se prendem às fibras do fuso através dos centrômeros e o cinetocoro.
Na anáfase, as fibras do fuso se encurtam, os centrômeros se separam e acontece a migração das cromátides para os polos. E na telófase, acontece o inverso da prófase, reaparece carioteca, reaparece nucleolo, desaparece fibras do fuso, os cromossomos, eles se descondensam, é o que nós chamamos de cariocinese, que é a divisão do núcleo, e aí acontece o principal evento da telófase, que é a citocinese, a divisão do citoplasma. Nos animais, a divisão é de fora para dentro, é um estrangulamento, chamado de centrípeta. Nos vegetais, é de dentro para fora, a formação de uma bolsa de ar, chamada de fragmoplasto, depois dá origem a uma parede celular. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Bom, passando adiante, para a gente falar um pouquinho sobre a divisão celular, a célula, a divisão celular, ela funciona como um processo de fábrica, né? Por que eu digo que funciona como um processo de fábrica? Porque a todo momento, a cada etapa, acontece uma vistoria celular, para saber se essa célula ela está corretamente sendo dividida ou não. É o que nós chamamos de ponto de checagem. Tá? Esses pontos de checagem eles são ativados pelos fatores de crescimento celular. Então, nós temos aqui 3 pontos de checagem. No período G1, nós temos uma, tá? No período G2, nós temos outra, e na metáfase, nós temos outras. O que significa dizer isso? Se em algum desses momentos essa célula apresentar um erro, essa célula só tem 2 caminhos. Ou ela vai em G0, certo? Tentar ser, digamos assim, principalmente depois do G1, tá? Se ela tiver um erro, ela vai para G0, e aí ela vai tentar ser consertada, mas se ela não for consertada, ela vai ser destruída, tá? Certo? Depois nós temos aí, no G2 também, o DNA se duplicou de forma correta? Não, não se duplicou. Aí ele vai para a destruição. E na metáfase também. Ou seja, se em algum momento uma célula apresentar qualquer erro, vai acontecer o que a gente chama de apoptose celular, uma autodestruição da célula. Tá? Então, esses pontos de checagem, eles servem justamente para mostrar se a célula está ok ou não. Porque, veja, se caso acontecer de algum desses pontos falhar e essa célula não ser destruída, essa célula pode ter um potencial cancerígeno. Ela pode ser uma célula com defeito que vai gerar um tumor cancerígeno. Então, por isso a importância dos pontos de checagem. Tá bom? Então, nós temos esses pontos aí. Tá? Beleza? Ó. Algumas drogas, como por exemplo a colchicina, impedem a movimentação na hora da anáfase, interrompendo a mitose. Isso aqui é utilizada como um quimioproduto durante o processo de quimioterapia. Né? Algumas drogas que impedem a divisão das células cancerígenas. Não só a colchicina, o Taxol também, tá bom? Beleza, meninos? Tranquilo? Bom, a divisão celular procarionte ela é um pouquinho diferente, porque as bactérias não têm centríolo, né? E ela tem um único cromossomo circular. Então, existe uma região nas bactérias chamada da origem de replicação, certo? E, digamos assim, ocorre uma duplicação do DNA e ocorrem dobras no citoplasma sem passar por todos aqueles eventos. Ocorre uma divisão do DNA e uma dobra citoplasmática, formando aí a divisão celular, que é conhecida como divisão binária ou cisparidade. Ok? Beleza? Tudo bem? É uma aula rápida mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui, vocês sabem onde me achar. Beijão no coração de vocês, tudo de bom e até a próxima.